Então, na sequência, nós temos aí a raça de prata, né? A raça de ouro já vimos que eles têm características aí, né? Trazendo os pontos que eu coloquei. Eles são reis, né? Promovem, são detentores de um poder religioso e legislativo, porque eles vivem, né? Emanando essa dica. Eles não possuem a ambiguidade da escolha, eles não possuem essa ambiguidade que eu venho mostrando nos mitos das raças, desculpa, nos mitos anteriores, né, no mito das Érides e no mito de Prometeu e Pandora, né? Essas ambiguidades, essas oposições que o homem dessa época aí, desses mitos, tem. O homem da raça de ouro não, né? Esses homens da raça de ouro eles são firmes, eles têm um segmento apenas, eles não são ambíguos e vivem como deuses, né? Porque exatamente produzem, né? Promovem essa dica. A terra gera tudo para eles, eles vivem como deuses e morrem através do sono. Eles não morrem, na verdade, né? Eles dormem e se transformam pela vontade de Zeus em daimones e pictônios, né? Que são esses guardiães dos homens que atribuem, como diz aqui, né? Vigiam as trocas e obras malsãs, né? Varrendo toda a amplidão, ou seja, limpando, né? o mundo e distribuindo riquezas, né? Como forma de atribuir aos homens através da dica, né, pela atitude justa dos homens, as riquezas, né, as coisas boas. E aí eles são régios. Tá? A raça de prata é a próxima, tá? E o primeiro ponto que a gente vai apresentar aqui, vamos ler aqui que eu vou pontuando para vocês. Então, a raça de prata começa aí no verso 127, 127, é isso mesmo. Eu vou fazer o mesmo procedimento, lendo e explicando para vocês. Fica mais simples assim nessa circunstância do mito das raças. E uma segunda raça, muito pior, em seguida de prata. Criaram os deuses que habitam Olímpias moradas. Ouro, a mesma forma de criação. Veja que, se vocês forem um pouquinho para a raça de ouro de novo, lá atrás, nós temos no verso 110 a mesma estrutura do verso. Criaram os imortais que habitam Olímpias moradas, né? Poiesam, ou seja, é a ideia da criação que promove um resultado, que tem uma, um objeto, né? que cria um objeto, a ideia de criar para produzir, né? A ideia da produção. Então, Poiesam, Olímpia, Dom Mater Contes. Então, esse mesmo verso nós vamos ver a seguir, né? No verso 127, né? Poiesam, Olímpia, Dom Mater Contes. Né? Então, temos aí a estrutura. O que dá para a gente a ideia de que esses homens da raça de prata nasceram aí da mesma condição dos homens da raça de ouro, só que eles são piores. E por que eles são piores? Vamos lá. No porte e na mente desigual à dourada. Então, eles são no porte e na mente desigual à raça de ouro. Por quê? O mais interessante é a ideia do noema, que é exatamente a mente, né? Como eu estava dizendo. A raça de ouro é marcada por essa percepção da infância, né? Eles são ligados à infância em que sentido? Por esse vislumbre, né? Esse olhar puro, esse olhar simples que a criança tem, né? E essa posição de não ter ambição, não ter essa ambiguidade. Já os homens da raça de prata, eles são infantis porque eles não têm a mesma mente. E essa mente é marcada aí por um adjetivo bem interessante, que é o mega nepios, no verso 131, que está entre vírgulas, inclusive, destacado aí como uma característica muito peculiar e particular dessa raça. Né? Então ele continua, vamos continuar aqui a leitura. Por 100 anos, o filho ficava ao lado da mãe digna, crescia brincando. Ou seja, eu crescia na infância, né? Mas ele virava o quê? Veja que ele crescia brincando e virava um grande nécio. Ou seja,
incapaz, né? Um incapaz de construir uma ideia, incapaz de ter noção. Essa é a ideia. O esquio, né? O que não sabe, o que não compreende. Dentro de casa, ele vivia dentro de casa. Mas quando atingiam o limiar da juventude, bem pouco tempo viviam com dores medonhas por falta de senso, ou seja, exatamente por falta de noção, né? Então, a característica aí, eles passavam 100 anos dentro da casa da mãe, sendo criados como crianças, e depois que iam enfrentar a vida, como se diz, né? Eles saíam de perto do lado da mãe, eles mal conseguiam sobreviver, porque eles eram sem senso, né? Eles não conseguiam, e é o termo afradias, que está no começo do verso aí, 134, né? Afradias, exatamente, esse alfa, que vocês veem aí no comecinho da palavra, é o alfa de negação. Então, eles não têm senso, não têm sentido, eles não têm compreensão, não têm tato, essa é a ideia. E aí, uma oração aí que justifica, né? Traz aí a ideia, o porquê, né? Pois não puderam a desmedida arrogante conter um do outro. Então, essa condição de népioi gerou uma situação, uma circunstância complicada aí para a raça de prata, que é a híbris. Temos pela primeira vez o termo híbris no verso 134, né? Afradias hibrin gar atassalon ukedinaton. Ukedinaton. Exatamente isso. Então, hibrin é a palavra aí que marca hibris. E essa hibrin está sendo adjetivada por um termo interessantíssimo, que é o atassalon, que é depois do gar aí, né? Hibrin, gar, atassalon. Esse adjetivo, fui pesquisar, né, um pouco sobre esse adjetivo há um tempo atrás, e ele é muito mais do que a hibrin atastalon, é muito mais do que desmedida arrogante. Na verdade, é demarcando exatamente essa hibris que nasce, né, essa hibris que floresce, essa hibris que se inicia. O termo atastalon significa, é a junção do termo ate, que também representa a divindade, que significa falta, erro, dolo, né? Essas noções aí, a loucura. E o talon vem de talo, tá? Que significa florescer. Então, é o primeiro florescimento do erro. O excesso nasce desse primeiro florescimento do erro, dessa primeira falta, dessa primeira falha dos homens, que eles que continham um do outro. Ou seja, a ideia, a situação de nepioi, a falta do conhecimento, fizeram os homens da raça de prata gerarem esse excesso, que Mantovani traduz por desmedida, que marca o primeiro florescer do erro, né? As primeiras atitudes erradas, as primeiras atitudes falhas, né? Uma primeira falta aí. E aí a gente vai entender que falta é essa, né? Por que esse homem comete essa falta? Qual é essa falta que mata esses homens? Vem logo em seguida, olha o que ele disse. Nem cultuar imortais tampouco quiseram. Então, a gente entende que a função do rei é o quê? A função do rei é religiosa e legislativa, né? Como vimos na Raça de Ouro. Aqui, os reis são entregues a híbris, e essa híbris está ligada à religião, ou seja, eles não dão aos deuses os rituais devidos, né? Eles são acebes, ou seja, eles não produzem a eusebeia, né? Eles não são observadores dos ritos necessários para com os deuses. Então, é a primeira híbris que a gente vê aqui na raça, essa híbris religiosa. Ele diz, né? Nem cultuar imortais tampouco quiseram, nem fazer sacrifícios em altares sagrados dos bens aventurados. É norma entre os homens, segundo o costume. Então, aí, ó, re themis anthropos, kata hesera, ou seja, é norma, temes, aí a temes marcando
a justiça ideal, né? Então é uma prática, é uma determinação de uma justiça ideal, dar aos deuses as honras devidas. Vejam aí o começo da híbris. Então, a primeira híbris dos homens é uma híbris religiosa. Então, eles quebram pactos aí com os deuses. Eles quebram essa norma, essa semis, observada pela raça de ouro. Né? Continuando aí. Então, verso 138. Zeus cronida, encolerizado, e aí o cronida, tá, pessoal? É um patronímico. Essa terminação ida marca Zeus, a ideia de Zeus, filho de Cronos, tá? Então, muitas vezes vamos encontrar, principalmente na Ilíada, vamos encontrar muito esses patronímicos. Acho que eu já falei com vocês sobre isso na Teogonia, mas não custa repetir que os patronímicos são termos, né, pela descendência patrilinear, termos dados aos homens através de seu pai ou seu avô. Né? O Cronida é o filho de Cronos, o Pelida é o filho de Peleu, que é Aquiles, né? O Eacida e assim vai. Né? Então, encolerizado, os escondeu, pois honra não deram aos deuses bem-aventurados que moram no Olimpo. E ainda, depois, também essa raça ocultou debaixo da terra. Então, Zeus, encolerizado, né, contrariado com a situação, e o termo é columenos, né, columenos, ou seja, é a cólera mesmo, é a ira, né, ele viu que aquilo não estava sendo harmonioso, né, não estava fazendo parte da ordem, né, não estava dentro do costume, Hethea. Então ele fez o quê? Ele ocultou os homens debaixo da terra. Verso 141. São então chamados subterrâneos, bem-aventurados pelos mortais. Mesmo assim, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados pelos mortais, né? O hipoctonioi marcares tinetoi, né? Eles são bem-aventurados pelos mortais. Veja que eles não têm a mesma posição dos daimones epictônios, que são aqueles nobres que vivem sobre a terra segundo a vontade de Zeus, né? De acordo com o desejo, os desígnios de Zeus, mas aqui eles são subterrâneos, ou seja, hipoctonioi, ou seja, eles vivem debaixo da terra, né? Mas são bem-aventurados pelos mortais, né? Eles são louvados pelos mortais. E são secundários, deuteroi, mas ainda assim honra os acompanha, porque eles são régios, eles ainda têm a posição de reis, tá? Então, a Timé marcando aí o fechamento da narrativa dos homens da raça de prata, mostrando que eles também possuem essa ideia da realeza. Então, vejam, a gente mostrou aqui algumas relações que há entre a raça de ouro e a raça de prata. Na raça de ouro prevalecia o quê? Predominava a diké, né? Predominava a prática da justiça. Na raça de prata predomina o quê? A híbris, né? A híbris religiosa. Então temos aí o contraponto entre as raças, né? Dentro dessa atualização do homem. Próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre, vamos conversar um pouquinho sobre a raça de bronze e a raça dos heróis, né? Raça aí muito importante na quebra dessa sequência dos homens aí, tá bom?